Bom, pessoal, a gente vai começar aqui então. Primeiro, muito obrigado por todos estarem aqui hoje no stand da B3. Meu nome é André Bina. Eu sou da Business Unit de Mercado de Capitais da Neoi, que é uma empresa da B3. Estou aqui com o Albino e com o Thiago, daqui a pouco eles se apresentam, falar um pouco do tema aqui de IA para assessoria, né? Então, Albino, se puder. Prazer a todos, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Marcos Albino, eu sou diretor de Arquitetura, Governança, Inovação, Inteligência Artificial e Dados da B3. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Guedes, eu sou diretor de novos negócios da Bridgewise, que é uma empresa de análise de ativos que utiliza inteligência artificial para fazer análise. Estou aí no mercado desde 2006, então já passei por um pouco de tudo, já fui assessor, então prazer estar aqui com todo mundo. Boa, Thiago. A Bridgewise, né, é uma empresa que também é investida aqui do grupo, né, via o instrumento que a gente tem. Então, assim, estou todo mundo dentro de casa, mas com visões diferentes aqui para trazer uma coisa legal para vocês. Vou começar com você, Thiago. Thiago, vamos começar do começo, né? Então, me explica um pouco como que a gente pode utilizar IA para assessoria, né? Quais são os casos de uso aqui? Quem aqui é assessor? Todo mundo assessor? Pô, legal, cara. Porque eu vim desse mercado de assessoria. Eu tenho orgulho de falar que eu participei e vi tudo isso aqui acontecendo desde o começo. Eu comecei no mercado em 2006, montando uma filial da XP em Brasília. E na época a XP ainda era agente autônomo da corretora Intra, ela nem era corretora ainda. Então eu peguei todo esse momento da XP virar corretora, as filiais da XP viraram agente autônomo da corretora XP. E então a gente viu a abertura também da plataforma para outros investimentos, no começo era só ação. E eu lembro da primeira Expert lá em 2012, que era, sei lá, era um quinto do tamanho dessa aqui. Mas é impressionante ver como esse mercado cresceu. E eu acho que os desafios dos investidores, você continua tendo desafio, mas eles mudaram. Lá na época que a gente começou, o desafio era que você não tinha produtos bons. Veio a XP com produtos bons, dando acesso a esses produtos. Então, o acesso aos produtos melhorou bastante. Hoje em dia, a gente está no momento que o acesso está melhorando, mas a gente está ampliando isso com investimentos fora do Brasil, com um investimento sem fronteiras. A gente vê as BDRs que a gente tem na própria B3 que amplificam ali os investimentos. E aí, a gente está vindo agora com a inteligência artificial e como isso pode impactar os assessores, né? Tem muita dúvida ali de como essa tecnologia pode fazer. E aí vem aquela dúvida, será que isso vai substituir o assessor? E uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei no mercado, eu fui assessor, fui consultor de valores imobiliários também, hoje em dia sou analista, é que o contato humano nunca vai ser substituído. Quando a gente está falando de investimento, de dinheiro, a gente está falando das emoções das pessoas. O dinheiro ele representa o futuro daquela pessoa, ele representa tudo que ele vai que ele vai conquistar hoje e no futuro. Então tem um emocional envolto ali que o ser humano precisa daquela empatia para resolver. Não só o futuro, né? Porque as pessoas que chegaram lá, que têm o dinheiro, pode ser pouco, pode ser muito, trabalharam muito para ter isso também, né? Tem que ser muito bem cuidado e elas vão querer muita confiança nisso, né? Sim, o problema vai mudando de tamanho de cliente, né? Ali ele quer segurança, ele não quer passar dificuldade. Então, como que a inteligência artificial, a tecnologia vai impactar isso? Ele vai aumentar a produtividade dos assessores. Dos assessores, de todos os profissionais. Isso sem dúvida. Assim como, se comparar lá em 2006, o que eu fazia quando eu comecei, que a gente tinha no máximo um Excel que a gente tinha que fazer para montar, para ver qual era a carteira do cliente que tinha, não tinha nem um relatório da própria corretora mostrando qual era a posição do cliente. Quando começou investimento em fundos, a gente tinha que ir com o papel do fundo, da gestora da Mellon, para fazer o cadastro na Mellon para o investidor fazer o investimento em fundo. Então não tinha esse conta em ordem, tudo isso. Então a tecnologia ela traz essa velocidade, essa facilidade de coisa. E se vocês podem ver, vocês já devem ter algum tempo de mercado, tanto que facilidades que você tem hoje comparado ao futuro, comparado ao passado, isso vai continuar com a inteligência artificial. Hoje em dia, a Bridgewise ela entrega uma análise de praticamente todas as ações do mundo, mais de 37 mil ações do mundo. Então, isso tem um valor muito grande. A gente tem parceiros em todo o mundo que são os assessores que acessam esse produto. Então, o assessor também fora do Brasil, ele não é autorizado a dar recomendação de compra ou venda de uma ação. E nem falar o que ele acha daquela ação.
Então, ao invés dele ficar perdido quando perguntam de uma ação que é pequena, que nem as áreas de análise estão cobrindo, ele consegue com a inteligência artificial buscar um relatório dessa ação e dar uma recomendação ali que realmente faça sentido para o investidor. Ô, Thiago, acho que a Microsoft ela usa um termo que eu acho que é bem interessante, que é o Copilot, né? Então, e tem um outro termo que o mercado acaba usando mais, que é a inteligência aumentada, né? Então, acho que esses dois conceitos são interessantes para a gente perceber o impacto da inteligência artificial na vida do assessor, né? Que ela vai ser o copiloto e a inteligência aumentada para o assessor. Eu acho que jamais ela vai substituir o assessor, né? Por causa justamente de tudo isso que você falou. Tem a questão humana, tem a questão... até a gente tem falado muito sobre o conceito próprio da inteligência artificial, né? Porque o próprio nome inteligência artificial, ele acaba sendo um nome ruim, né? Porque no fundo, ali por trás, o que tem é algoritmos matemáticos e não uma inteligência que tenha uma consciência, né? Então, esse aspecto humano, a gente não vai conseguir substituir. E aí, essa questão é que a gente tem que usar como um copiloto, como uma inteligência aumentada para que ajude a gente a tomar as melhores decisões, né? Eu acho que o Albino pode falar bem melhor do que eu, já que você é uma pessoa que entende ali realmente a técnica. A inteligência artificial já está há muito tempo nas nossas vidas. Então o pessoal fala, isso está impactando a nossa vida como assessor? Muitos dos escritórios que vocês trabalham fazem marketing virtual, marketing digital. O marketing digital atualmente, ele usa inteligência artificial já há muito tempo. Só que a gente às vezes não sabe disso. Então o que acontece é que agora veio o ChatGPT e ele foi meio quando surgiu o Windows, né? Ele foi uma primeira interface ali para a pessoa entender, não, agora eu entendo que eu tô conseguindo usar isso ao meu favor numa interface simplificada que dá pra gente entender. Quando o Windows veio, pela primeira vez ficou fácil eu mexer no computador que eu não precisava ali programar e escrever tudo. Acho que a gente está bem nessa fase, né? Acho que aí, Thiago, até fazendo a conexão, né? A gente está muito na onda agora da IA generativa, né? Mas você já teve as outras ondas, né? Tem uma onda, às vezes as pessoas chamavam mais de machine learning, mas no fundo você estava num caminho. Uma aplicação comum que a gente trabalha muito na ANEEL é a parte de leads, por exemplo, até que quando você falou, né? Então, essa parte de trazer clientes é uma aplicação que foge da recomendação, que talvez esteja mais em voga, mas que também é aplicação de IA e acho que muito claramente aumentando o potencial dos escritórios, né? Então, assim, tem muito mais aplicações até do que a gente pensa aqui só na geração de carteira, por exemplo, né? E a gente falou bastante aqui das coisas boas, né? Assim, dos potenciais, mas é uma tecnologia nova também, né? Então, quando a gente fala de tecnologia nova, você tem riscos também, tem preocupações que tem. Então eu queria ouvir, vou passar primeiro para você agora, Albino, o que você vê de risco, então, da utilização desse tipo de tecnologia, boas práticas, como que você vê isso? Bom, a inteligência artificial ela nunca vai trabalhar com 100% de assertividade, certeza e efetividade na resposta, né? Logo, ela tem uma margem de erro. Então, por exemplo, no caso de um assessor, né, eu acho que o grande risco aqui, tem alguns riscos, né, mas acho que o risco é a gente começar a delegar mais a resposta do que fazer em relação a uma carteira para a inteligência artificial do que para a inteligência e experiência daquele assessor, né? E aí isso acaba acarretando problemas para a própria empresa em si, né? Então você imagina o seguinte, eu delego para a inteligência artificial, ela faz uma sugestão de investimento, né? Eu não faço o meu check daquilo, passo para o cliente e o cliente faz o investimento e toma prejuízo, né? No final das contas, aquilo ali é uma responsabilidade da empresa, né? Então, toda essa questão de responsabilização, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem uma questão também que a gente até estava debatendo um pouquinho fora aqui nos bastidores, né? Que eu falo muito da questão da própria inteligência do conhecimento, né? Então, a partir do momento que você começa a delegar ações para aquela inteligência artificial e você deixa de estudar determinados assuntos, aquele conhecimento começa a se perder, né? Então, como que a gente cuida disso também para que a gente possa manter o conhecimento na inteligência humana, né? E não perder esse conhecimento. Acho que isso é um ponto importante também da gente sempre tratar e cuidar. E aí tem outros aspectos também, obviamente, que podem impactar a gente, como aspectos de regulação, né? A gente não sabe ainda para onde vai isso, né? Tem os projetos de lei sendo discutidos, a gente ainda tem que entender
para onde isso vai e como que pode impactar, né? Mas eu acho que, em grandes linhas, são esses riscos que eu apontaria, tá? Acho que aqui, né, Albino, e até passando para o Thiago também, mas a IA no final do dia depende da pergunta que você faz também, né? Então, hoje, todas as tecnologias, o chat GPT e os derivados, né, os primos, você pode ir lá e perguntar, cara, qual que é o ativo que vai me dar maior retorno? Ele vai te responder lá, certo ou errado. Assim, suponha que esteja certo, ele vai responder exatamente aquilo que você perguntou. Quer dizer que a carteira inteira da pessoa deveria estar lá? Né? Então, a pergunta foi adequada para você chegar pensando numa estratégia de longo prazo? Acho que ainda o piloto, né? A gente falou do Copilot, tipo assim, o piloto do negócio é super importante, porque ele vai saber fazer as perguntas corretas para levar para o caminho, para os objetivos corretos, com as métricas corretas, né? O risco de alucinação ainda é muito alto. Eu acho que, passado o primeiro impacto do ChatGPT, a primeira vez que você usa, você fala, nossa, isso aqui é fantástico. Mas aí você começa a usar, aprofundar, você vê que ele alucina bastante. Alucinar é o quê? É falar informações erradas. E então aí é uma tendência que pode ser que aconteça, que é o que a gente aposta na Bridgewise. A Bridgewise, nós somos focados em análise fundamentalista de ações. Então nós criamos toda uma metodologia que a gente usa machine learning para olhar os dados das empresas. A gente valida com o backtest todas essas análises que a gente faz, recomendações. E a gente usa uma tecnologia generativa própria para os relatórios serem escritos. E a gente tem um chat que a gente está treinando ele, que ele já está treinado na verdade, que ele usa o banco de dados que ele usa é o nosso banco de dados, as nossas recomendações, as nossas informações e as notícias que a gente valida. Porque se você perguntar para o ChatGPT, eu posso comprar Petrobras hoje, ele mesmo vai responder, eu não sou autorizado a dar essa recomendação. Nós, como empresa regulada, nós somos autorizados. A Bridgewise, ela é uma empresa que tem um CNPJ brasileiro. Ela tem um CNPJ brasileiro certificado na APMEC. Eu sou analista até responsável por essa certificação. E a gente cuida o máximo para não alucinar. Então, eu acho que pode ser um caminho da inteligência artificial que ela vai começar a criar nichos e ela vai ter ambientes controlados. Por exemplo, vai ter a inteligência artificial de medicina, vai ter a de recomendação de investimentos, que é, por exemplo, a Bridgewise. Porque aí a gente consegue, com muito foco, muita energia, controlar essa alucinação. Se você vai de ChatGPT, ele olha a internet inteira, então pode vir qualquer coisa dali. Thiago, e assim, você trouxe um ponto super importante e reforça a questão do assessor e do conhecimento dele, né? Porque, de fato, conforme você vai passando mais dados para inteligência, por isso que a gente está indo para um caminho de inteligências artificiais especializadas, né? Porque quanto mais dado você passa para ela, mais a chance dela alucinar, né? E aí ela começa a falar coisas de fato. E aí tem até uma coisa que eu falo bastante, que é o seguinte, né? Que ela mente com convicção e você passa a duvidar, inclusive, né? Então, assim, se você não tem o conhecimento, você vai na mentira dela, né? Então é super importante isso, assim, tanto o risco da alucinação, mas o conhecimento do humano, né? Assim, para conseguir sair da alucinação, né? Quem que vai ser o culpado se der alguma coisa errada? No nosso caso, Bridgewise, nós somos certificados, somos nós. Então a gente tem que zelar ali pelo melhor uso, o melhor resultado da inteligência artificial. Acho que aí também a gente fala muito hoje das soluções que já estão prontas, mas tem um componente de já trabalhar os dados internos também para ter um diferencial, né? Porque senão você pega a IA genérica, ela vai dar uma resposta genérica, né? Então você tem um desafio de o que você pode conceder de dados, mas no final do dia, toda a base que já foi construída, as informações que você tem, a forma que você coloca, gera um diferencial no uso, uma especialização não só por tema, mas uma especialização no limite para a empresa, né? Para aquele que está utilizando, que sabe trabalhar melhor, né? Então tem que ser visto também como um habilitador e algo que você vai ter que cuidar, e não simplesmente algo que você só vai consumir ad infinitum ali, né? Aqui a gente já falou um pouco de combinações, mas e como que as coisas podem ser trabalhadas com os escritórios. Mas tem alguma coisa que vocês veem hoje que a IA permite, né? Uma fronteira que vai permitir os escritórios, os assessores trabalharem, que não dá para fazer hoje, né? Algo a mais que dá para fazer? Olha, eu acho que se você for criativo,
o mundo, assim, a quantidade de coisas que você pode fazer é muito gigantesca. Por exemplo, você tem uma base de clientes com 100 clientes. Se você tiver uma inteligência artificial que possa entrar entender nas redes sociais o que está acontecendo com cada cliente. Por exemplo, olha, seu cliente aqui teve um filho. Será que não é legal você ligar e oferecer um seguro de vida? Oferecer uma previdência? Então, tem muitas coisas assim que você pode fazer. No caso nosso, a gente está focado na análise de ações mesmo e mostrar ali quais setores estão mais fortes, numa forma global. Porque a gente tem... os analistas do Brasil, eles mal conseguem cobrir, não é porque eles são ruins não, é por quantidade de braço. Eles mal conseguem cobrir todas as ações da B3. Imagina cobrir as ações da B3 mais as BDRs que tem lá de fora, eles não conseguem. Então, aí a gente pode ser muito criativo nessa inteligência artificial. Eu falaria da hiperpersonalização, porque com a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, que é a capacidade de você gerar conteúdos a partir de uma análise com inteligência artificial, você consegue ter uma capacidade de hiperpersonalização. Então você consegue pegar uma base, por exemplo, de uma carteira de investimentos, e hoje tem alguns assessores que fazem essa personalização para alguns clientes, né? Mas ele consegue ter um poder de escala maior, porque ele consegue usar a inteligência artificial para fazer essa personalização, né? E outros assessores que atendem em larga escala também conseguem fazer isso com o uso de IA. Então, eu acho que esse é um fator assim que pode ser um grande diferencial. Uma catchphrase aqui até poderia ser pensar que você consegue trazer um nível de serviço de uma wealth, de alguém que talvez que só teria um patrimônio acima de 5 milhões, para alguém que vai ter um patrimônio de 50 mil, né? Então, você abaixa a barra da qualidade versus patrimônio no final do dia, né? E é engraçado, Albino, você falou de hiperpersonalização. Às vezes a gente pensa que a tecnologia cria uma demanda espontânea do nada, né? E muitas vezes, na verdade, ela vem para habilitar uma demanda que já existia, mas que você não tinha solução técnica viável, né? Então, você falou de hiperpersonalização, isso é uma coisa que você vê em relatório de mercado, é falado desde muito antes da IA estar na onda, porque é uma demanda, né? Assim, desde a época do toyotismo, postponing, se fala disso em nível industrial, agora em serviços. Então, assim, fica claro que é uma demanda real e não simplesmente algo de hype, né? E acho que nessas coisas, no momento em que tem muito hype de tecnologia, é importante a gente estar ancorado naquilo que realmente agrega valor no final do dia, né? Exatamente. O cliente abaixo de 500 mil é um grande desafio do mercado atender esse cara. A gente sabe que para o assessor tem que ser acima de 500 mil ali para valer a pena, fazer sentido para os dois lados. Você conseguir dar um serviço bom e ele conseguir também te gerar uma receita que vale o seu tempo. Perfeito. Queria ouvir um pouco de casos de sucesso de vocês também. Legal. A Bridgewise é uma empresa que existe desde 2019. A gente foi fundada em Israel por quatro pessoas. Esses fundadores botaram como grande objetivo levar a análise fundamentalista de qualidade para o investidor final, porque essas informações acabam ficando muito no meio institucional. Então, a forma de fazer isso foi através da tecnologia de inteligência artificial. Então, hoje em dia, a gente já tem os principais bancos em Israel como clientes. Então, a gente tem casos de bancos que integraram as nossas análises dentro do home broker. Então, a gente vê que 17% dos clientes que operaram, eles operaram depois de entrar na nossa análise, olhar a análise, e aí já tem um botãozinho de comprar ali, comprar. A gente vê que 70% dos clientes acessam a análise em algum momento. Então, é uma coisa boa para a plataforma, porque ele não precisa sair do aplicativo do ambiente para ir em outro lugar, olhar, então o engajamento aumenta. E aqui no mundo de assessores, a gente também tem um banco lá que ele foca em mais de 1.000 assessores. Então ele disponibiliza a plataforma para os assessores. Os assessores tinham um compliance muito grande que eles não podiam falar sobre qualquer ação. Então hoje em dia, quando o cliente pergunta de qualquer ação do mundo, ele consegue abrir a plataforma e olhar. A gente tem um dado que 50% desses assessores usam diariamente, e por volta de 20% semanalmente. E 73% deram entre 4 e 5, em uma nota de 1 a 5, de como eles gostam da plataforma. Então é mais ou menos isso que a gente tem. A gente tem alguns clientes aqui no Brasil também, a gente está integrado na Status Invest da Suno, a gente está fazendo um projeto também com a Broadcast, que a gente deve estar integrado em breve, com a CMA, e com a Avel Investimentos também, a gente tem um portal Valorize, que os clientes conseguem comprar as nossas análises. Uma última pergunta aqui para vocês, aí a gente abre também para o público, né?
Às vezes a gente acompanha também notícias, vê, putz, ações da NVIDIA, a NVIDIA tá bombando, agora caiu, né, recentemente, né, mas depois de bombar muito, porque estava vendendo muitos chips que eram muito caros e etc, né? Então assim, a gente fica com a impressão às vezes que há um negócio caro, certo? Como é que isso se aplica a esse mercado, né? Para um assessor usar essa tecnologia, é caro, não é? Como que isso funciona na prática? Eu acho que toda tecnologia ela vem barateando as coisas. Então, a tendência é ficar cada vez mais barato. Então, hoje em dia, você ali no meio institucional, a gente tem pacotes para assessores que ele consegue ter um volume de análise que ele não teria com uma research normal. Então, ele paga o mesmo que uma research humana hoje em dia para um volume muito maior e uma análise sem viés comportamental, com várias coisas que a gente pode ajudar. Então, a gente também tem projetos de integrar dentro das plataformas brasileiras também de investimentos, então isso vai levar também a análise de forma mais barata para o investidor. Então a tendência é sempre ficar mais barato com tecnologia. Lógico que isso aí demanda um tempo, assim como a gente viu o surgimento do celular, assim, em 10 anos, se a gente comparar para trás, parece que é outro mundo, isso vai acabar acontecendo com inteligência artificial também. Boa. Bom, gente, acho que agora abri um pouco para perguntas. Quem que... Ah, eu tenho uma aqui. Bom. Eu queria saber hoje que mecanismo que vocês têm para fazer uma análise de carteira, usando uma estratégia de eficiência, fronteira eficiente, na carteira. Legal. Boa pergunta. Atualmente a gente ainda não tem a funcionalidade de RoboTrade, de Robo-Advisor, que vai montar a carteira mesmo. A gente ainda está na fase que a gente está analisando ação por ação, recomendação própria e os assessores mesmo estão montando carteira. A gente tem um projeto com um banco israelense que a gente está começando a desenvolver um Robo-Advisor que ele vai conseguir cuspir uma carteira de acordo com os perfis do cliente. Então isso vai ajudar. Eu vejo que hoje em dia as assessorias eles têm uma área técnica que ajuda ali montando a carteira, fazendo tudo, mas não é sempre que ele vai entrar na parte quantitativa, né? Então a gente tem projeto de até o ano que vem já ter essa funcionalidade, no momento ainda não. Acho legal, até pela sua pergunta, falando de fronteira eficiente, acho que vai na linha do que a gente falou aqui até agora, né? Fronteira eficiente é um conceito acadêmico, bem trabalhado. Não adianta você ler 3 artigos na internet para querer trabalhar. Então, assim, é nesses momentos que você tem que olhar, sim, a inteligência artificial, mas pensando com base na teoria, no final do dia, né? Ela tem que estar ligada com tudo isso e até você saber, de novo, que a gente fala, perguntar isso. Eu quero uma carteira que tenha um balanceamento, que olhe correlação de ativos, que olhe para no final do dia eu estar conquistando o máximo de diversificação que me traga, me elimine o risco, né? O risco diversificável no final do dia, né? Então, junto ao que a gente falou aqui, você tem que ter os dados, você tem que ter isso bem trabalhado, você tem que ter o conceito, você tem que ter a pergunta certa, porque aí a IA consegue trabalhar. Então, acho que ainda a IA está naquele momento que o Thiago falou, você está te ajudando a consolidar uma coisa inicial. Esse trabalho conjunto de modelar, vou chamar de modelagem financeira com IA, acho que é uma fronteira super importante para os próximos anos a gente avançar, né? Hoje em dia, se a gente for ver até, a gente olha mais de 252 fatores de cada ação. E a gente olha isso em 20 anos e compara dentro do setor e do market cap. Então, é uma quantidade de dados que, se a gente for analisar como ser humano, a gente não consegue ver certas tendências e padrões que a inteligência artificial consegue ver. Então, a gente fala de um mundo que a gente veio de um Big Data, que a gente já escuta há um bom tempo, mas eu já tive a oportunidade de mexer em certas bases de dados que eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão com aquilo. E isso que é a inteligência artificial, ela consegue tirar conclusões de um número imenso de dados que a gente nunca vai conseguir olhar. Boa. Oi, boa tarde. Eu queria saber qual é a visão de vocês para usar a inteligência artificial na parte de análise de crédito dos ativos que a gente está vendo crescer bastante as emissões. Se é algo que vocês veem como professora para a área ou é algo que não vai ter evolução? Acho que eu posso falar aqui, até eu estou representando aqui a Anel, mas a gente tem outra empresa no grupo B3 que trabalha muito com crédito, que é a Neurotech, né? Tá fazendo o jabá aqui deles, e eles fazem basicamente isso, né? Aplicações de IA para crédito, bastante ainda na linha do crédito bancário, mas no final, então assim, já é uma aplicação
Talvez você perguntar para o ChatGPT top aplicações de IA no mercado financeiro, dizer que provavelmente IA para crédito vai estar lá, tá? Então, com certeza, é algo que está, acho que todo mundo olhando, né? Você tem ainda as questões de uma coisa é se aplicar para o crédito pessoa física, outra coisa é você pensar num crédito, num ativo que vai ser securitizado, você tem níveis e níveis disso. Quanto mais você vai para baixo, mais dados você tem, mais fácil é. Quanto mais para cima, maior volume financeiro em poucas transações, você vai mais complementando com IA, mas com certeza uma aplicação super relevante, assim, não tem dúvida. Renda fixa é o grande foco no Brasil, não tem jeito. A gente ainda está focado em equities e temos também ETFs de ações. Mas a gente tem projeto aí para também, em breve, até o ano que vem, ter recomendações também de produtos de crédito. A gente até estava conversando com um rapaz da equipe que ele veio da Moody's, então eles já têm ali a gente já começa a pensar primeiro numa base de dados confiável, como o Bina falou, tudo começa com a base de dados. Tem a base de dados, aí depois a gente vai para o método que a gente vai fazer a análise, aí é escalar. Mas a gente ainda está numa época ainda de olhar os dados e pensar ainda na modelagem ali que a gente vai fazer, mas a gente vai chegar lá sim. Opa, boa tarde. Poxa, você puxou esse assunto, esse gap de renda fixa. Quero saber no futuro próximo. Hoje vocês fazem análise de ação olhando 252 fatores. Para rating de crédito de renda fixa, existe um futuro próximo em que talvez tenha uma IA que faça um rating de crédito de alguma emissão que não tenha rating, porque simplesmente ninguém fez, mas pode ser uma boa emissora? Cara, eu acho que tem sim, porque tudo que o ser humano faz, essa parte operacional, a inteligência vai conseguir fazer. O desafio aí, a gente está realmente na base de dados. Às vezes a gente vai ter que entender como a gente vai fazer a gente vai atrás desse dado e coletar esse dado. Então esse é um desafio que a gente tá olhando agora. A gente vai chegar lá. Agora, não tem exatamente quando, mas a expectativa é até ano que vem ter algo sim. E acho que aqui pega muito no que a gente na Neo está trabalhando, né? Que é estruturar bem esses dados para o mercado, conectando com o IA no final, porque uma coisa não anda sem a outra. Né? Boa tarde, tudo bem? Você falou sobre o processo de análise de dados e o viés que esses dados carregam, enfim, a tendência, ou enfim, a intenção de não ter viés no processo de análise, né? Mas como vocês se protegem e se entendem quais os vieses já estão presentes nos dados e nos algoritmos que estão sendo programados pela empresa? Porque assim, todo mundo tem viés, todo dado tem viés, e saber aonde você, né, o ar que você respira é o seu viés, né, no limite. Como que vocês fazem para detectar isso e tentar ser mais isento? Acho que é uma teoria. É uma boa pergunta, né? Porque a gente usa os dados disponíveis das empresas na divulgação de resultados. Então aí a gente é meio limitado, a gente não tem como perder esse viés. Oi? Desculpa. Vocês não chegam a usar notícias ou outras informações? A gente usa notícias, mas ela ainda não impacta o nosso rating de recomendação. A gente tem, por exemplo, agora um widget que ele fala isso das empresas que fazem o call de RI, de apresentação do resultado em inglês. A gente já tem um resumo, os pontos positivos e negativos que ele falou separado. Então isso é algo subjetivo que a gente ainda não integrou com a pontuação do rating. A gente está bem quantitativo olhando números, por exemplo. Então, assim, o que vem das empresas a gente realmente não está fazendo nenhum tratamento ali de tirar viés com notícias. A notícia a gente está pontuando o que a gente entende que é positivo e negativo, mas não está trabalhando no rating. Então a gente está trabalhando muito assim, ó, tem esse rating que a gente dá aqui com recomendação de compra, mas tem tudo isso aqui de subjetivo para você ler e entender o que você faz. E quando você fala no chat, o chat também fala, olha, mas saiu essa notícia. E como o dado vem trimestralmente, não tem como ali, às vezes, a gente filtrar isso. Então são desafios aí que a gente tem mesmo, mas são boa pergunta aí, bons desafios que a gente tem. Foi uma boa pergunta, tá? O Thiago está colocando aqui o processo de curadoria, né? Por exemplo, na B3, quando a gente fala do processo de inteligência artificial generativa, a gente tem, para cada aplicação que a gente vai fazer, a gente tem um processo de curadoria dos dados, né? Que é justamente isso que você falou,
É uma verdade. Por exemplo, o que a gente tem observado, viés discriminatórios, né? Existem pra caramba dentro de dados, hoje em dia, né? Então, todo o processo nosso de implementação de inteligência artificial generativa, a gente tem um time que ele olha as respostas da inteligência artificial generativa, ele faz a curadoria daquela resposta e retreina, né? Porque assim você vai, ao longo do tempo, equalizando aquele dado. Entendeu? Então, não necessariamente você vai trabalhar em tirar todos os viés do dado que está lá, né? Mas você faz com que a inteligência artificial ela aprenda que aquilo não pode ser respondido, né? E aí ela passa a ter um filtro melhor. Acho que aqui tem 2 exemplos que eu sempre lembro, né? Primeiro, quando você olha para o mercado financeiro, uma coisa que se você olhar para os ativos que estão listados hoje e olhar o retorno deles, assim, isso sempre vai ser maior do que se você fizesse uma carteira lá atrás e acompanhasse, porque você tem um viés de sobrevivência, né? Quem está vivo hoje é diferente do que as oportunidades que você tinha há X tempo atrás que você poderia ter colocado, né? Então esse é um viés da origem do dado, da geração da informação propriamente dito, né? Então foge até um pouco, você tem talvez os vieses técnicos de tratamento, mas você tem que ter um domínio de como aquela informação foi gerada para conseguir fazer o tratamento reverso, ou fazer as escolhas, fazer os disclaimers, né? Enfim, tem vários caminhos para isso, mas no final você chega nisso. Agora, o Albino me falando, tem outra aplicação muito comum no mercado financeiro que cai exatamente nisso, né? Tem muita aplicação de IA hoje para antifraude, para questões de risco, digamos assim. E um dos maiores problemas que você tem é justamente você partir de um treinamento de uma base que já tinha regras pré-aplicadas, que você não conseguia sensibilizar o algoritmo, seja para um lado, seja para o outro, né? Então você acaba caindo num overfitting ou no underfitting justamente por conta do viés inerente já do processo que antes era feito por motor, etc. Enfim, acho que esse talvez seja um dos desafios mais difíceis, eu diria, porque ele tem um componente técnico e um componente de business. Então, se você não está olhando pelos dois lados, você acaba falhando em um ou falhando no outro, né? Tô ruim de achar... e olha que o colete da B3 chama atenção, então... E aí, pessoal, tudo bem? Legal ouvir aí de vocês. Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. A gente vê que no mercado internacional é bem mais comum a gente ter essas estratégias de alocação de investimentos, como o nosso colega aqui falou, de criar uma carteira usando técnicas de machine learning e estatística. E eu cheguei a estudar um pouco isso, assim, ver alguns artigos acadêmicos que usam umas técnicas que são extremamente interessantes e parece que é uma coisa que funciona muito. Usar, por exemplo, arbitragem estatística, que é uma coisa que faz muito sentido na minha cabeça, assim. E eu sei que tem fundos internacionais que ganham muito dinheiro com isso. Só que eu não vejo muito isso no Brasil. E aí eu queria ouvir de vocês aí. Então, 2 perguntas seriam: quais as maiores referências assim, que vocês acham? Pode ser tanto internacional ou nacional, se existe alguma, porque eu não conheço muito, mas também estou conhecendo. E por que vocês acham que no Brasil a gente está com esse atraso? Se é uma questão de ter especialistas nisso ou é uma questão de, não sei, não ter aplicado muito? O que vocês acham? Vou dar uma opinião aqui, os dois complementam, né? Mas acho que no final do dia você tem um lado da diversificação de ativos, né? Acho que ainda tem, assim, todos os países têm um viés local de investimento, né? Isso é super estudado academicamente e consistente, né? Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha isso ruim, você vai falar que é porque você tem mais conhecimento local e consegue investir melhor, vai falar que é um viés inconsciente e racional mesmo, mas enfim, você tem o local bias, né? Isso faz com que você parta de um pool de ativos mais limitado, que faz com que você tenha menos oportunidade de fazer quant no final do dia. Acho que agora, por exemplo, a expansão de BDRs que a gente está vivendo, isso aumenta bastante o campo de atuação que você pode fazer, né? Então, vou dar um exemplo aqui, até pessoal, né? Minha dissertação de mestrado era justamente de aplicações de machine learning para fazer carteira, no caso era long short, né? Mas assim, você tem que conseguir fazer pares que são comparáveis, tem uma série de questões que se você não tiver um mínimo de opções para escolher, né, fica difícil. E aí você tem poucos ativos líquidos que você quer investir, você acaba usando outras coisas para tomar de decisão. Então, acho que essa expansão de horizontes que a gente está vivendo deve alavancar o uso de algoritmos, porque você aumenta as opções
Então aumenta a necessidade de ter métodos automatizados e aumenta as combinações que você pode fazer e tirar vantagem no final do dia, tá? Nós temos algumas gestoras que fazem no Brasil quantitativo, por exemplo, a Giant Steps, e eles fazem totalmente ali, o papel humano ali é realmente configurar o sistema, tudo é feito por tecnologia. Eu acho que nos Estados Unidos também a gente tem um fenômeno que aparece só o que deu certo, tá? Eu acho que tem muita coisa que não dá certo lá também, porque é um mercado que ele tem tantos participantes, ele tem um volume tão alto que é muito mais difícil você pegar distorções e oportunidades do que o mercado brasileiro. E aí, qual a dificuldade que tem, que eu vejo de todo mundo que trabalha quantitativo? Então, por exemplo, essas próprias plataformas que oferecem uma carteira, olha, essa aqui é oferecida só por quantitativo. Sempre vai ter o fator humano do cara que bota o dinheiro, quando cai ele desespera e tira na hora errada. Então isso acaba atrapalhando muito. No fim é o fator humano, porque se você pega um fundo que você faz um backtest com uma estratégia quantitativa e coloca ali e segura mesmo em momentos ruins, tende a vencer os índices. O problema realmente é o fator humano de você tirar o viés e resgatar o dinheiro. Eu acho que isso acaba impactando demais nos resultados. De você ver várias plataformas que começam com com um cálculo, tudo faz sentido, mas aí o investidor não segue ali. Os fundos estão sofrendo isso nos Estados Unidos. Quando cai, eles tiram, e aí o fundo é obrigado a vender, ele tem que vender num preço ruim, ele pressiona as próprias ações para baixo, isso atrapalha. Então tem um ciclo vicioso ali que atrapalha muito de viés pessoais mesmo. Então, por mais que tenha uma estratégia, se tiver o ser humano tirando e botando dinheiro, às vezes isso que atrapalha. Eu acho ainda também que tem uma questão do Brasil, né, que ele falou do déficit do Brasil, né? Tem poucos profissionais com conhecimento de inteligência artificial aplicada, tecnologia, para que você possa desenvolver num custo que seja competitivo, vamos dizer assim, né? Então eu acho que ao longo do tempo em que a gente vai preparando esses profissionais, a gente vai conseguindo baratear também e ter um custo de entrada melhor, né, para as empresas desenvolver. Mas eu acho que isso também é uma barreira de entrada. Isso tem muito a ver também, como eu falei, da conexão do negócio com o tech, né? As pessoas que se formaram em IA recentemente no Brasil, você começa a ter cada vez mais esse incentivo natural, né? As pessoas buscam essa carreira, etc. Mas ainda com viés muito tecnológico. E se você vai só com viés tecnológico para aplicações de IA em mercado financeiro, você quebra as pernas, tá? De novo, eu vou brincar um pouco aqui, mas fazendo pesquisa acadêmica de como funciona, você tem claramente duas linhas de pesquisa, né? O pessoal de tech que quer mexer com investimentos, o pessoal de investimentos que quer mexer com tech. Então, você tem alguém que consegue andar nos dois mundos, né? Esse profissional, usando o que era data science até o unicórnio, né? Que o pessoal gostava de falar, cara, assim, são raríssimos, né? Então acaba tendo uma limitação de know-how e, óbvio, para quem se posiciona bem nisso, tem um potencial enorme. Né? Eu sempre gosto de citar o caso do Howard Marks. Ele falou num evento do Bradesco, perguntaram sobre ações de inteligência artificial e ele falou, eu não estou investindo em nenhuma ação, uma empresa de inteligência artificial, mas eu uso inteligência artificial dentro da gestora para fazer minhas análises. Então tem muita empresa aí que faz a gestão com a análise fundamentalista, como a própria Oaktree do Howard Marks, mas internamente eles têm lá toda uma tecnologia de inteligência artificial proprietária que eles usam. Então isso... De alguma forma, a tecnologia está impactando ali essa gestão. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo conteúdo riquíssimo até agora. Eu tenho tentado circular nessas duas áreas. Eu sou de tech e tenho tentado circular na parte de finanças. E só como plano de fundo, assim, quando a gente olha para a questão da inteligência artificial, um dos principais ganhos que a gente tem é justamente a personalização em escala, que já foi falado aqui, né? Se eu olho para o passado, se eu tenho escala, eu tendo a commodity, se eu tenho personalização, eu tendo ao artesanato, né, ao baixo volume. E aqui a gente está vivendo um momento talvez único, tecnologicamente, que é ter escala com personalização. Quando a gente olha para o nosso, e agora trazendo para o viés financeiro, quando a gente olha para o nosso mercado, Brasil ainda sendo visto como um mercado extremamente ineficiente, com muitas oportunidades de negócio, de crescimento, até pelo que nós temos de volume em bolsa, tudo mais, e um horizonte de possibilidades de crescimento ali na frente. Eu queria
pedir para vocês comentarem um pouco assim, como gestores, como empresários, como diretores, onde vocês estão enxergando essas principais oportunidades de crescimento do mercado financeiro no Brasil e como que essas ferramentas que nós falamos aqui podem ajudar nesse crescimento, onde é que estão as grandes apostas de vocês. Eu posso falar que, para mim, o maior desafio do mercado financeiro, já desde que eu comecei a trabalhar, é o cliente pequeno. Quem que vai atender esse cliente que tem menos de 500 mil de patrimônio? É muito difícil para o assessor atender esse cara e ter uma remuneração. Então, para escalar esse atendimento, para conseguir atender ali 500 clientes pequenos ao invés de um cliente grande, eu acho que ali está uma mina de ouro, porque grande parte dos investidores brasileiros são pequenos. Então, é uma cauda longa ali muito doida, né? A gente tem a maior parte dos investidores brasileiros são pequenos, não tem educação, então a gente tem que usar a tecnologia para educar esse cara, porque os caras estão botando dinheiro em bets, estão apostando esse dinheiro. Só que, assim, é esse povo que é grande parte que está do dinheiro na poupança. A gente fala, tem tantos trilhões na poupança, tá, mas os maiores investidores já tiraram há um tempo, né? E o pequeno, quando ele vai tirar? Acho que isso pode ser uma revolução, né, cara? Cara, é justamente o que a gente vê na Bolsa, até o Loyola tá aqui, né, Loyola? Cuida bastante disso. Tem uma base gigantesca de oportunidades ali dentro de poupança, né? Primeiro que assim, ainda tem muito desbancarizado, né? Então, imagina que nem investimento tem, né? Mas dentro da poupança tem um mundo enorme que a gente pode explorar para trazer para o mundo dos investimentos, né? E aí tem mais esse fator que ele trouxe das bets, né? Que teve uma alavancagem muito grande, e aí você tem também os investidores, né? Os jovens, aliás, né? Que olham as bets como investimento, né? E a população brasileira, no geral, ela tem um problema sério de educação financeira, né? Então, assim, o nosso pilar aqui, ele vai muito na base da educação financeira, para que você possa passar o conhecimento de educação financeira para as pessoas, para que ela conseguir diferenciar o que é uma aposta do que é um investimento, né? E ela conseguir também ter conhecimento de quais opções de produtos financeiros ela pode abarcar para melhorar a vida dela, né? E aí, inteligência artificial, ela vem para isso, né? Então, por exemplo, a gente lançou o chatbot de educação no hub de educação ali da B3, né? Que ele é um robô de inteligência artificial treinado com vários cursos da B3 e certificados, enfim, em que a pessoa vai no nosso bot e tem como se fosse um personal lá, um professor personalizado para ele, para ensinar educação financeira para ele, né? Então isso é uma maneira da gente conseguir usar essas tecnologias para poder facilitar as pessoas a conseguir começar a vir para o mundo dos investimentos mais arrojados. Se eu puder complementar, talvez com outro viés, né, além da pessoa física, a gente vê no momento de juros altos, muitas gestoras também com dificuldades. Assim, tem uma questão da conta fechar no final do dia para muita gente. Quando você fala de uma tecnologia que traz eficiência no final do dia, você basicamente abaixa a barra, que obviamente não a barra de qualidade, mas a barra de entrada e de manutenção, que permite ter mais gente operando no mercado, que permite acessar mais investidores, que permite essa roda girar, né? Então, esse barateamento do sistema como um todo permite um crescimento, que é o que a gente já vem vendo, né? Se você vê a evolução no mercado de capitais brasileiro nos últimos 10 anos, já é estonteante o crescimento que você teve de número de investidores, de volumes, de tudo, basicamente, né? E mesmo com o ciclo econômico, né? A gente está agora no momento do ciclo econômico menos favorável, ainda assim, né? Você tem uma queda, mas você está muito acima do que já foi há não tantos anos atrás, né? Por quê? Porque a tecnologia que já vem tendo, né, não só de IA, mas outros tipos de tecnologia, permitiram, né, tornaram possíveis modelos de negócios que antes não eram possíveis, que nos pagavam. Então, acho que é isso que mais determina no longo prazo o crescimento, né? Cara, o Bina levantou um negócio muito legal. Vocês não imaginam como era back-office antigamente, como ainda é e como isso tem sido facilitado. Então, realmente, o custo de você ter uma gestora, de você ter até a corretora hoje, é tudo muito mais barato, assim. Então, é uma assessoria de qualidade, uma consultoria de valores imobiliários. Então, realmente tudo vai democratizando. Acho que esse é o impacto mesmo. Tem muita coisa que não é mais papel, mas é PDF de 150 páginas. Que a gente lendo assim, tem muita coisa que
que pode ser melhorada e que ganha muito tempo para todo mundo. Tá mais barato empreender, né? Se quer abrir um negócio, tá muito mais acessível. Antes só tinha gestora dentro de banco. Olha o tanto que de gestora que a gente tem aqui, como o mercado tá ficando mais... o que eles falam do financial deepening, né? Ele tá diversificando. Isso. Fechamos? Então, gente, vai ter a pesquisa de satisfação. Não sei se... Onde que vai ser? Não, cadê? Bom, vai ter a pesquisa de satisfação que vai colocar no ar. Respondendo, falem por favor com as meninas, elas vão dar um voucher para o sorteio do jaleco, do papagaio. Isso aqui é histórico, né? Inclusive, deixa eu fazer o jabá. Quem gostar de mercado de capitais, Museu da B3 também lá no centro. É bem legal. Apresenta bastante coisa. Quem se interessa no assunto, é sensacional. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal.